Bom dia, caros telespectadores. Eu sei que vocês são numerosos diante das vossas telas. O assunto que abordaremos hoje é a Igreja e o Estado. Entre a Igreja e o Estado, quem deve se submeter ao outro? O profeta Cacu Felipe seria quem pode responder a esta pergunta. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. É a Igreja que está acima do Estado ou o Estado que está acima da Igreja? É a igreja que está acima do Estado. Tanto como o céu passa sobre a terra, igualmente o poder da igreja supera o poder de César. Profeta Cacu, é dito para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando é que se diz que um presidente é César? Senhora, um presidente é César quando a nação desse presidente tem uma constituição diferente da Bíblia, pelo menos. Assim, todas as nações da terra, incluindo Israel, estão nas mãos de Satanás e seus dirigentes são César. Mas profeta Cacu, será que César significa necessariamente o diabo? Constantino dirigiu o Conselho de Niceia. Houve alguns César que prestaram um excelente serviço aos escolhidos. Havia o rei Tiago que ofereceu a Bíblia King James à humanidade. Senhora, não é só o rei Tiago e a Bíblia King James. Houve também a Torre de Babel com Nimrod. Houve também a estátua de ouro com Nabucodonosor. E há muitos outros exemplos. Temos em África o Fuete Boine com a Basílica. Cada rei sempre procurou marcar a terra, marcar sua existência antes de deixar a terra. Assim, o rei Tiago teve essa iniciativa de mandar escrever uma Bíblia em seu nome. É simplesmente isso. Agora, como veio a Bíblia King James? O rei Tiago reuniu mais de 47 estudiosos, aos quais uniram-se alguns rabinos judeus, com os melhores manuscritos. E então, estes estudiosos e rabinos formaram 3 grupos. Um grupo na Universidade de Cambridge, um grupo na Universidade de Oxford e outro grupo em Westminster. E então, cada grupo, por sua vez, foi dividido em 2 subgrupos. No total, portanto, havia 6 grupos. E um trabalho meticuloso foi feito. Eles eram os melhores tradutores do mundo na época. Mas, senhora, antes da primeira publicação de King James, havia 14 revisões. Antes da primeira publicação de King James, havia 14 revisões. Embora seja dito que, entre esses tradutores, havia um que era tão forte que poderia ter sido um intérprete durante a confusão de línguas na Torre de Babel. Ele poderia ter sido um intérprete lá. Mas King James sofreu 14 revisões antes da primeira publicação para dizer que a Bíblia King James não é uma obra divina, mas uma obra humana. Portanto, a Bíblia King James não trouxe nada para a humanidade. O que a Torre de Babel trouxe para a humanidade, o que a estátua de Nabucodonosor trouxe à humanidade, é o que a Bíblia King James trouxe à humanidade. É tudo. O profeta Cacu Felipe recebeu permissão do Estado antes de exercer seu ministério? Senhora, não é um Estado que deve dar-me autorização para exercer um ministério que recebi do próprio Deus em 24 de abril de 1993. Eu respeito o Estado. Eu tenho meu bilhete de identidade. Eu tenho meu bilhete de identidade. Então, eu respeito o Estado. E não é um pagão fedendo uísque ou um homossexual que tem que vir me dizer o que devo fazer. Além disso, o meu país é laico. Então, um Estado laico não pode pedir-me papéis enquanto eu sou um homem religioso. Um Estado laico não pode pedir papéis à igreja. Elias não pode pedir autorização a Acabe e Jezabel. João Batista não pode pedir autorização a Herodes e Herodias.
Jesus não pode pedir autorização a Pôncio Pilatos. E se tivéssemos que pedir autorização, acredito que Israel nunca sairia do Egito. Portanto, eu recebi um ministério de Deus, e estou sobre a soberania de Deus. E um homem não tem autorização para dar-me. Profeta Kaku, o que significa laicidade para você? Senhora, a laicidade para mim e a neutralidade do Estado diante de questões religiosas, e a neutralidade da Igreja também em face da política. O Estado deve dar a cada um o direito de acreditar ou não acreditar, e a Igreja também deve se manter afastada da política. A política de um cristão se limita ao direito de votação. É isso. Profeta Kaku, um homem de Deus não pode ser presidente da República? Senhora, um homem de Deus não pode ser presidente da República. Um pastor não pode fazer política. Um pastor não pode ser presidente da República. Um apóstolo, um profeta, um evangelista ou um doutor não pode fazer política ou ser presidente da República. Não é possível ser um cristão e um César ao mesmo tempo. Portanto, um homem de Deus não pode fazer política. Mas por que um homem de Deus não pode fazer política? Senhora, um homem de Deus é um querubim de Deus. Quando se fala do altar, os 4 chifres do altar são os 4 ministérios da palavra: apóstolo, profeta, evangelista e doutor. Vocês não podem ser querubim de Deus e, ao mesmo tempo, ser César na terra. O César, servos do diabo, ou estar ao serviço do diabo. Você vê? Então, um homem de Deus não pode fazer política, porque os 4 chifres do altar são os 4 querubins, que são apóstolo, profeta, evangelista e doutor da igreja. E são estes mesmos 4 ministérios que estão na arca, para guardar a arca da palavra, a arca da aliança. São estes 4 ministérios, estes mesmos 4 querubins. É isso. Você quer dizer 2 querubins que guardam? Não, 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 senhora. Trata-se de 4 querubins. Você vê? Quando era necessário representar os querubins no altar, os querubins foram representados por 4 chifres. E estes 4 chifres são 4 querubins. Os chifres são a força, o poder. Os querubins são poderes de Deus. Assim, os 4 chifres do altar são os 4 querubins que guardam o altar. Ou seja, apóstolo, profeta, evangelista e doutor da igreja, atuando dentro da igreja. E estes mesmos 4 querubins também guardam a palavra. Quando Moisés avançou, Moisés, o profeta mensageiro, avançou. Os 4 querubins estavam de pé e acima dos 4 querubins descia a coluna de fogo, ou a coluna de nuvem. Deus, a glória da Shekinah, descia lá e dirigia-se a Moisés. Moisés tinha visto 4 querubins, mas Deus lhe disse que você o representarás em 2, mas no tempo marcado. Eu revelarei que são 4. Você vê, a arca? Não podíamos representar 4 querubins. Tivemos que representar 2. Mas através destes 2, devemos ver 4. Você vê? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 10. Fala de 3 anjos saindo, mas devemos ver através destes 3 anjos, 7 anjos, que são os 7 mensageiros da igreja. Então, na arca, se trata dos 4 ministérios da palavra, que guardam a palavra. Você vê? Eles são, espiritualmente, 4 querubins que guardam a arca. Você vê? É isso. Profeta Kaku, você diz que um homem de Deus não pode ser presidente da República. Ora, Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Não se trata do poder temporal e espiritual ao mesmo tempo. Senhora, é claro. Trata-se do poder espiritual e temporal. Em Mateus 4, Satanás tinha todos esses poderes temporais. Mas Jesus Cristo recebeu todos esses poderes.
Mas isso não significa que Pedro agora deve pretender ocupar o posto de Herodes ou de Pilatos. Não é isso. Deus pode dar sexo a Adão e Eva. Mas isso não significa que eles devem começar a multiplicar e encher a terra. Você vê? Cada coisa tem o seu tempo, e é Deus que revela e determina esse tempo. Um homem de Deus deve ficar tranquilo. Agora, pode acontecer que, como José, sejas proposto pela sua boa caminhada, pela sua conduta, para ocupar uma determinada posição, como o caso de Daniel. Mas você não pode entrar em competições políticas e procurar substituir o Herodes ou Pilatos, ou o imperador de Roma. Porque Jesus disse que todo o poder me foi dado. Então, o que estamos esperando? Devemos assumir esses poderes. É diabólico fazer isto. Um homem de Deus não pode fazer isso. Pedro não pode procurar substituir Herodes ou Pilatos, porque Jesus Cristo disse que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Pedro não pode fazer isso. E se você está no espírito de Pedro, e você é um escolhido, não o farás. É isso. Profeta Cacu, o que você faz diante de toda a adversidade? Um só pastor chamado Davi Paul Mose fez 11 vídeos contra você. Há muitos outros vídeos contra você. Convido você a seguir um pequeno extrato. O único nome é Jesus. Depois dele, não há ninguém mais. Quando eu estava deitado morto, não dissemos em nome de Cacu Felipe. Foi dito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te. Além de Jesus Cristo, não há ninguém. E Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia é clara. Em Joel 2 a Bíblia diz que neste tempo, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não foi dito que vamos dizer em nome de Cacu Felipe. Não foi dito que é no nome de Cacu Felipe. Foi dito, traga isso, ou seja, traga todos os seus sofrimentos, traz tudo o que padeceste, traz tudo o que viveste. Deus diz que depois disso, derramarei o meu espírito em toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em isto conheceste o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Este é o anticristo, do qual você já ouviu que viria, e que agora já está no mundo, Cacu Felipe, falso profeta do fim dos tempos. Você não vai ouvir as palavras deste profeta, deste sonhador. Pois é Deus que o coloquei em prova, para saber se você seguirá a palavra de Deus, ou as palavras deste falso profeta ou deste sonhador. Em Deuteronômio capítulo 13, Deus nos adverte e nos diz uma coisa, para não temê-los. Le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement. Na descida da nuvem é o próprio Cristo. Este é o homem do qual ele estava falando, sobre quem deve pegar a espada que está na nuvem. Não é Cacu Felipe. Não foi no tempo de Moisés quando Deus confirmou. E que Coré se levantou e resistiu a este poderoso profeta. Ele se opôs a Moisés. Posso dizer que não foi nos dias de William Branham, quando Deus o confirmou, que Cacu Felipe se levanta. Mas Cacu Felipe vem ensinar às pessoas que se você não acredita em mim e tudo isso, eu penso mesmo, que se Cacu Felipe tiver um céu, eu não irei ao seu céu. Eu não creio nele. Amém. Eu recuso esse céu.
Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Os pastores que ensinam essas coisas afetam a doutrina fundamental. A doutrina fundamental. Isso não quer dizer que minha igreja é essa, é o próprio Messias. E se afeta a sua função, se afeta a função messiânica, já é muito perigoso. Mas se afeta a sua pessoa, e que se diz qualquer coisa, é a destruição total da igreja. E atualmente, há falsos profetas, um dos quais cito o nome, porque eu lhe disse pessoalmente, eu escrevi para ele, o nome dele é Filipe Kaku, que é um indivíduo desprezível. Ele se afirma o último dos profetas, que arrasta a igreja com ele, mas tenho que dizê-lo apesar de tudo. Então, para os que estão assistindo à emissão, estamos falando de um profeta da Costa do Marfim, criando desordens sem precedentes na igreja do Senhor. A hora é séria. Então, temos que ter cuidado. Você sabe que na Bíblia, Tiago declara que nos últimos dias, se levantará todo tipo de falsas doutrinas, que poderia até seduzir os escolhidos de Deus. Mas Kaku é um falso profeta. Por que ele é um falso? Porque ele diz que ele é o único profeta. E ele diz de sua boca que mesmo Billy Graham é um servo do diabo, porque ele não foi reconhecido por ele o profeta Kaku. Então digo isso, como pode ser possível? Para onde vamos com isto, enquanto Billy Graham já nasceu antes dele? Porque Billy Graham tem agora mais de 90 anos, e esse senhor tem cerca de 30 anos. Então como se pode dizer essas coisas? Se não tivermos cuidado com esse tipo de pessoa, toda a igreja entrará em colapso. Profeta Kaku, como você vai lidar com tudo isso? Senhora, eu vou entregar somente a Deus. Lembro-me de que, há 2000 anos, havia um judeu viajando lá fora, em Israel, chamado Jesus, que foi combatido também por todas as religiões, todas as comunidades, os fariseus, os saduceus, todos eram unânimes, apesar das suas diferenças. Todos os que você viu não têm as mesmas doutrinas, eles não pregam a mesma coisa. Mas todos são unânimes, há apenas um falso profeta hoje. E esse falso profeta é Kaku Filipe. Todos são unânimes. Desde 2002. Eu oro por eles. Oro pela humanidade. Para que seus olhos possam se abrir. E eles possam descobrir que a Bíblia é um simples livro de história. A Bíblia é a história da igreja e dos judeus. Você vê? Mas o que deve salvar hoje são as palavras do profeta Kaku Filipe. Eu continuo orando por isso. Eu sei que um dia todos descobrirão que eu sou um verdadeiro profeta. Mas oro para que este dia possa vir na minha vida. E eu sei que Deus fará esse trabalho. Agora, em relação a esse homem branco, que diz que eu sou um indivíduo desprezível, digo diante de Deus que este branco nunca me dirigiu a palavra nem mesmo por escrito. Êxodo 20 versículo 16 diz que não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Vir diante da televisão e dizer que ele falou comigo. Você vê? Eu simplesmente deixo isso nas mãos de Deus. Mas é uma mentira. Quando vemos todas essas coisas, qual é a realidade? Kaku Filipe perturba os comerciantes do templo. Este branco, Jacques Golandi, é o presidente do Instituto Bíblico Internacional, a Voz da Excelência. Os cursos são pagos. E sua mulher é a tesoureira. Kaku Filipe perturba os comerciantes do templo. Isso é tudo. O outro branco que está ao lado da esquerda, o bispo Cláudio Agostini,
É um comerciante do templo. Hoje, ele tem muito dinheiro. Por quê? Porque move todos os reverendos do mundo inteiro. Ele é o amigo pessoal de Benin, Maurice Cerulo, Carlos Anacondia. Ele os trouxe para a Bélgica. Cacu Philippe perturba os comerciantes do templo. E um dia, a humanidade entenderá isso. Oro para que um dia todos possam entender que esses homens que estão se juntando hoje foi o mesmo que aconteceu lá em Israel. Quando este profeta apareceu lá, o profeta Jesus Cristo que é reverenciado hoje. E em todos os tempos, foi o que aconteceu. Quando um profeta aparece, todos os outros sacerdotes e profetas se unem contra este profeta. E é isso que está acontecendo. Mas eu oro por eles. Profeta Cacu. Alguns profetas, pastores o atacam em outras línguas, por exemplo em espanhol ou português. O que você fará face a isso? Convido você a seguir uma parte. Y en nuestros días, cuando Dios envió a su profeta, William Branham, en el siglo XX, nuestra generación no es la excepción de estos imitadores. Satanás ha levantado dos imitadores mundiales, dos falsos profetas para confundir al pueblo cristiano y para traer blasfemia sobre la sana doctrina. El diablo ha levantado al puertorriqueño William Soto Santiago y al africano Cacu Philippe en Costa de Marfil. Dos falsos profetas, ambos no contradicen el mensaje de la hora, el mensaje de Dios, solo lo tuercen para conveniencia, beneficiándose ambos de la revelación que recibió el reverendo William Branham. La lista de herejías que predican estos dos varones es larga. Ambos coinciden en que, según ellos, son los mensajeros que vendrían después del séptimo mensajero. Ellos se adjudican el título del octavo mensajero. Por cierto, no se necesita ser un hombre que conozca con profundidad las Sagradas Escrituras para detectar las herejías de estos falsos profetas. Por darles un ejemplo, en las enseñanzas del profeta Cacu Philippe, él afirma que hay que quemar las Biblias debido a que fueron teólogos los que escribieron algunas traducciones y que dichas traducciones son peligrosas, aunque no todas. Sí dice que ciertas versiones de la Biblia que circulan en el cristianismo no deben de ser leídas, por tanto, deben de ser quemadas. Profeta, você entendeu o que ele disse? Eu nem sei em que língua ele falou. Como você reagirá a isso? Senhora, o Deus Todo-Poderoso que me enviou em 24 de abril de 1993, o conhece e sabe o que ele disse. E onde ele estava para dizer estas coisas, o profeta Cacu Philippe será pregado lá. É isso. Profeta Cacu, há uma questão dos telespectadores. Pode um homem de Deus ter 2 ou 3 ministérios ao mesmo tempo? Senhora, um homem de Deus não pode ter 2 ou 3 ministérios. Um apóstolo permanece um apóstolo, um profeta permanece um profeta, um evangelista permanece um evangelista, um doutor permanece um doutor. O ministério de profeta corresponde à águia. O ministério do evangelista corresponde ao bezerro, porque o evangelista sai em sacrifício no meio dos lobos. O ministério de apóstolo corresponde ao leão e também ao animal com face de homem. Portanto, se trata efetivamente de 4 ministérios, como sempre eu ensinei pela revelação que recebi em 24 de abril de 1993. Agora, imagine quando essas pessoas estão na televisão e dizem que um homem de Deus pode ter 2 ou 3 ministérios. É sua própria imaginação.
Mas se você não tem revelação, vocês não são profeta e é-vos feita uma pergunta. Diga que não tens a resposta. Diga que você não sabe. Quando você ensina a sua imaginação, se essa imaginação é falsa, então induzem as pessoas no erro. Você não tem revelação, você não é profeta. Se vos é feita uma pergunta, como você está sentado com um casaco, você vê que a sua honra está em jogo. Você diz que um homem de Deus pode ter 3 ou 4 ministérios. Um homem de Deus não pode ter 2 ou 3 ministérios. Você vê, por exemplo, o apóstolo é o leão. E o bezerro é o evangelista. Agora imagine o bezerro. Um bezerro que é ao mesmo tempo. Você vê? Um bezerro que é ao mesmo tempo um leão. Ou seja, um evangelista que é ao mesmo tempo um apóstolo. Isto é dizer que este bezerro tem garras. Ou então, esta águia em vez de crescer penas, pois é ao mesmo tempo águia. E também é bezerro, ele é águia, e ele cresce lã, ele não pode voar. As pessoas pregam sua imaginação. Eles não têm revelações. É o profeta Cacu Felipe quem deve dizer o que eles devem lhe dizer na televisão. Como eles se recusam. Eles se tornam ridículos sobre os canais e não há ninguém para dizer-lhes que o que eles dizem é falsidade. Tudo o que eles dizem, tudo o que eles ensinam, é falsidade. Um filho de Deus não é um porco, ele não come qualquer coisa. Você vê? Um filho de Deus recebe a revelação profética que Deus dá ao profeta e mensageiro em seu tempo. Quando as pessoas não querem aceitar a noção de profeta, a única maneira de haver unanimidade, a linha reta e a marcha em único passo, é o profeta. Deus é único no céu, sua igreja é única na terra, e sua boca é única, e é o profeta mensageiro. Fora do profeta Cacu Felipe, tudo que você ouve na televisão, na internet e em todos os lugares, e a imaginação dos homens. Um homem não pode ter 2 ministérios. Um homem não pode ser um leão e uma águia. Um leão e um bezerro. Ele é um monstro. Você vê, um homem não pode ter 2 ministérios. Esta é a revelação profética do profeta desta geração. E fora disso, é o diabo. Portanto, um apóstolo permanece um apóstolo. Ele pode fazer o trabalho de evangelista, mas ele continua sendo um apóstolo. Um profeta continua a ser um profeta. Ele pode fazer o trabalho de evangelista, mas ele continua a ser um profeta. É isso. Há um bispo que diz que ele fez muito mais milagres do que você. O que você diz sobre disso? Senhora, não é um bispo que ora pelos meus fiéis. Eu fiz milagres confirmados pela medicina. Fazer milagres é um dom. É o dom dos milagres que permite fazer milagres. É o dom da cura que permite realizar a cura. E um dom não é um ministério. Fazer milagres não é um ministério. Eu tomo um exemplo. Você é jornalista. O jornalismo é o seu ministério. É a sua função. Agora, você pode ter uma voz bonita. E as pessoas podem dizer, essa jornalista tem uma bela voz. Quero acompanhar suas emissões. Eu gosto da sua bela voz. A bela voz é um dom. Mas o ministério é jornalista. O que isso significa? Isso significa que todos aqueles que têm uma voz bonita não são jornalistas. Você vê? Não se trata de ter um dom de cura, que no entanto tens um ministério. Não é a mesma coisa. Por um dom, um fetichista tradicional pode operar curas e milagres. Um católico pode operar curas e milagres. Uma mulher pode operar curas e milagres. Todo mundo pode fazer isso. O diabo, todos podem fazê-lo. Mas o ministério vem de Deus. E é diferente. Você vê? Não é a mesma coisa. Todo mundo faz milagres, mas é diferente do ministério. É isso. Qual é, portanto, a diferença entre um dom e um ministério? Senhora, como eu estou explicando, o dom é o que atrai para o ministério. E a atração pelo ministério. Agora, se você tem um dom de cura,
E esse dom de cura atrai o mundo para você. Você deve ter a palavra do seu tempo. Se você não tem a palavra, isso significa que você está simplesmente servindo o diabo. Então, o dom é diferente do ministério. Fazer milagres é um dom. A cura divina é um dom. Mas o evangelista, doutor, profeta, apóstolo, estes são ministérios. Existem apenas 4 ministérios. E é diferente dos dons. Falar em línguas é um dom. Você vê, todas essas coisas são dons. Mas você não pode usar um dom para iniciar um ministério. Isso não é possível. Os dois são diferentes, totalmente diferentes. Todos esses dons que você vê, esses dons de cura, seja qual for a pessoa por quem esses dons atuam, é o espírito do diabo que está por trás. É o espírito do diabo que simplesmente opera esses milagres. Todos esses bispos, pastores que você vê em todo o mundo, estão agindo pelo espírito do diabo. É isso. Mas profeta, na Bíblia, Balaão atuava contra Israel, mas tinha o Espírito de Deus. Senhora, Balaão estava agindo contra Israel. Mas Balaão estava agindo de acordo com a palavra de Deus. Balaão poderia fazer 7 altares, 7 touros, etc. Estava de acordo com a palavra. E em todas as posições que Balaão estava, Balaão viu que esse povo era o povo de Deus. Esse povo era Israel, o povo abençoado de Deus. Mesmo em sua perversão, Balaão viu que Moisés era o verdadeiro profeta de Deus. Então, se essas pessoas tinham o verdadeiro Espírito de Deus, essas pessoas saberiam que Cacu Filipe é o único profeta para ouvir nesta geração. Se eles tivessem o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, era o que eles iriam fazer. Senhoras e senhores, o jornalista teve uma estranha reação que eu convido você a ver. Eu ouvi há alguns dias pastores que dizem que a Bíblia não é um livro de autoridade total, mas é apenas um livro de história e geografia, e que estão faltando livros na Bíblia, e até chegam a dizer que o livro que escreveram deveria estar na Bíblia, porque a Bíblia não é o livro em que você deve confiar. Então, para terminar, você denuncia muito mais o lado do Caco Costa do Marfim. Caco Costa do Marfim. Mas os pastores europeus e americanos, os pastores como Benin que faz cair milhares de pessoas, é isso que é bíblico. Quando as pessoas caem, milhares de pessoas caem ao mesmo tempo. Quando Benin deixa as pessoas. Deixe-me terminar. Eu mesmo. Eu tenho um ministério que já mandei poder. Em grandes reuniões onde eu faço pessoas caírem em centenas, em milhares, eu vi várias vezes. Deus usa sinais. Deixe-me terminar. Vemos Jesus soprando sobre as pessoas. Elas caem, o ouro que caiu, eu vi. Eu experimentei todas essas coisas. Já faz 30 anos. No México, eu cheguei. Milhares de pessoas, assim que cheguei, caíram. É a unção de Deus. Isso é bíblico. Profeta Cacu, em relação a este vídeo e para concluir a entrevista, o que você diz? Senhora, em conclusão, isso me faz lembrar Jeremias capítulo 26. Jeremias capítulo 26, versículos 7 a 8. Enquanto os sacerdotes e os profetas estavam lutando contra Jeremias, buscando a morte de Jeremias, levantando o povo contra Jeremias, algo se passou. Os príncipes subiram de Judá e foram à casa do Senhor. E quando os príncipes chegaram, eles perguntaram o que estava acontecendo. E os sacerdotes e os profetas disseram para os príncipes que Jeremias merecia a morte. Se os príncipes não tivessem intervido, Jeremias teria morrido. Mas os príncipes disseram: não, Jeremias não merecia a morte. E acredito que um dia a humanidade chegará lá. Os profetas, os bispos, os pastores, os apóstolos, todos estes dizem que Cacu Filipe é um falso profeta. Mas um dia, a humanidade fará esta pergunta para saber por que Cacu Filipe é um falso profeta. Por quê? Os sacerdotes e os profetas disseram às pessoas
que em matéria de fé, é para nós que devem dirigir-se para ter conselhos. Se houvesse uma doença, ou uma epidemia, eram os médicos que tinham que se dirigir para saber o que é necessário fazer. Mas, em matéria de fé, deve-se dirigir-se a nós os sacerdotes e os profetas. E por unanimidade, concluímos que este Jeremias é um falso profeta. Os príncipes disseram porque Jeremias é um falso profeta. Desta vez, queremos entender. E os príncipes disseram que lembramos, por exemplo, o profeta Isaías. Os sacerdotes e os profetas do tempo de Isaías levantaram Israel contra Isaías, e Isaías foi morto e cortado em pedaços. Eles disseram que nos recordamos também Miqueias o moradista. Os sacerdotes e os profetas, de maneira unânimes, levantaram o povo contra Miqueias. E também lembramos de Urias, filho de Semaias. E este Urias estava com medo porque todos eram unânimes contra ele. E Urias fugiu e foi ao Egito. Mas disse que o rei Joaquim enviou sacerdotes ao Egito para fazer sair Urias. E eles foram. E disseram que este profeta é um falso profeta. Todos em Israel, todos os profetas e sacerdotes, todos são unânimes de que este homem perturba a igreja. Como Acabe. Acabe disse que Elias perturba Israel. Se não fizermos nada, é todo Israel, são todos os sacerdotes que entrarão em colapso. E Elias tinha fugido. Era o mesmo para cada profeta. Quando tomamos o caso de Eliseu, os sacerdotes e os profetas do tempo de Eliseu ensinavam ao povo que a desgraça de Israel era Eliseu, de modo que mesmo as crianças não respeitaram Eliseu. Quando Eliseu passava, as crianças saíam em massa e gritaram: velho calvo, velho calvo, velho calvo. Ninguém respeitava Eliseu. Foi o mesmo. Os príncipes disseram que desta vez não podemos aceitar isso. Vocês sempre foram unânimes, e então se vê que aquele contra quem vocês estão é o verdadeiro profeta. Vocês nunca nos conduziram à verdade. Não entendemos como vocês têm doutrinas diferentes. Tal é o presidente de uma escola pastoral, que não ensina as mesmas doutrinas do que outra. Tal não pode ser pastor em tal outra igreja. Vocês não podem tomar a Santa Ceia com as Assembleias de Deus, nos batistas. Que Espírito Santo vocês têm? O Espírito Santo não se contradiz. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos, mas não se contradisseram. Mateus pode dizer algo que Lucas não diz, mas não se contradizem. Qual é este Espírito Santo contraditório que vocês têm e você fazem milagres juntos? Vocês profetizam juntos e vocês fazem todas essas coisas. Não podemos aceitar isso desta vez, porque Jeremias é um falso profeta. Jeremias capítulo 26 versículos 7 a 8 diz: E aconteceu que, como Jeremias havia acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: Tu certamente morrerás. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Você vê, os sacerdotes e os profetas incitaram o povo contra Jeremias. E os sacerdotes e os profetas e o povo tomaram Jeremias, dizendo: Você certamente morrerás. E quando os príncipes ouviram isso em Judá, o versículo 10 diz que, tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor. Você vê? Os príncipes disseram aos sacerdotes e aos profetas que este homem não merece a morte. É uma passagem extraordinária. Os sacerdotes e os profetas
que devem dirigir Israel, que devem conduzir Israel. São eles que devem iluminar Israel. Mas eles levaram tanto Israel do erro que desta vez, os príncipes não queriam aceitar isso. É como se houvesse uma epidemia e os médicos estão procurando uma solução, e alguém que não é médico vem e diz que o que você está fazendo não é isso, isso não é possível, e foi o que aconteceu em Israel. Os príncipes estavam aí, e os sacerdotes estavam parados, com os rolos dos profetas, com os rolos de Moisés. Eles tinham pedaços de Torá amarrados assim na testa. Eles estavam em suas roupas, e assim por diante. Os profetas também ficaram ali. E os príncipes disseram a estes sacerdotes e profetas que vocês nos enganaram tanto que vemos que esse homem não merece a morte. Os príncipes disseram aos sacerdotes que por 2000 anos vocês nos repetem as mesmas coisas. Moisés, 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 Jesus, 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 as mesmas músicas. Este homem não é um falso profeta. Os príncipes notaram que era a mesma cena de todos os tempos. Um homem que se opôs a todo o sacerdócio e a todos os profetas e ao fim, este homem estava certo. Você vê? Os padres ficaram ali. Os grandes rabinos dos saduceus estavam lá. Os grandes rabinos dos helenistas estavam lá. Os essênios, os fariseus, os saduceus, todos estes estavam lá. E os príncipes disseram desta vez: não podemos aceitar isso. Você vê? É o mesmo hoje. É como se os sacerdotes e pastores, católicos, protestantes, evangélicos e branamistas estivessem lá. Todos os líderes evangélicos, todos os bispos, arcebispos, todos os profetas da terra, ficaram ali para dizer que Cacu Filipe era um falso profeta. Mas os príncipes podem se levantar. E o mesmo Deus pode levantar esses príncipes hoje. E alguém sentado em seu escritório descobrirá que esse homem não é um falso profeta. Alguém que se senta em casa em sua casa descobrirá que esse homem não é um falso profeta. Todos aqueles que deveriam dizer que ele é um verdadeiro profeta, não entenderam. Os sacerdotes não entenderam. Os profetas não entenderam. Aqueles que os dirigiram não entenderam. Mas os príncipes viram que este homem era um verdadeiro profeta. E é isso que acontecerá hoje. O mesmo Deus abrirá o espírito dos seus filhos para entender que esse homem é um verdadeiro profeta. E uns jornalistas, uns políticos, ministros, presidentes, homens de todos os tipos. Deus levantará homens de todos os tipos para ver que esse homem é um verdadeiro profeta. Você vê? O mesmo Deus está vivo. Enquanto os pastores e profetas e todos os que o dirigem hoje dizem que eu sou um falso profeta, mas Deus é capaz de suscitar aqueles que têm corações dispostos, aqueles que buscam a face de Deus, para entender que eu sou um verdadeiro profeta. E acontecerá da mesma maneira, porque Deus está vivo. E oro pela humanidade. Um dia a humanidade entenderá que este homem Cacu Filipe não é um falso profeta. Você vê? É isso, senhora. Obrigada, profeta Cacu, por responderes a nossa chamada. Obrigada, queridos telespectadores, por nos seguir. O tema era a Igreja e o Estado. Voltamos a nos encontrar brevemente com um novo tema. Adeus.